Amigos do cidadeshop.com, nós estivemos aí na última sexta-feira na Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni, onde foi realizada aí a 42ª reunião, encontro dos jabuticabalenses. E nós nos encontramos aqui, inclusive, na livraria acadêmica do nosso amigo Clóvis Capalbo, que é o historiador da cidade. Mas, para quem não sabe, o Filardi tem uma história muito grande aqui em Jaboticabal na área de esporte. Nadador de primeira e ganhou grandes concursos, né, Filardi? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui falando com vocês e agradeço aí os elogios, alguns deles sem dúvida que desmerecidos, né? Mas realmente, eu não sou de Jaboticabal, mas eu sou de Jaboticabal. Eu não nasci em Jaboticabal, mas vamos dizer assim, eu adotei Jaboticabal porque Jaboticabal me adotou como filho e eu adotei como mãe. Então é a minha cidade máter, né? Então eu gosto muito de Jaboticabal e vim aqui para rever os amigos que eu não via há muitos anos, 60 anos mais ou menos, e a gente está aí fazendo a nossa parte. Eu queria corrigir no seu introito, que você disse que eu sou médico, não, eu sou médico pelo Fluminense. Eu não sou médico do Fluminense, mas eu me formei graças ao clube, porque o clube me deu uma bolsa de estudos que ele cumpriu do princípio ao fim, tá entendendo? Então eu me formei em medicina graças ao Fluminense. Eu não tinha condições de me manter no Rio de Janeiro e o clube me manteve do primeiro ao último ano da faculdade de medicina, e só quando eu pedi realmente que eu não necessitava mais dos préstimos do clube, que o clube cedeu e parou de fornecer o auxílio. Realmente foi um contrato cumprido 100% por ambas as partes. Eu tinha que fazer a minha parte, fiz a minha parte e o clube fez a parte dele. Então eu não sou médico do Fluminense, mas eu sou um médico tricolor. Eu sou fluminense, tá entendendo? E palmeirense e fluminense, tá entendendo? Mas é um clube que marcou muito a minha vida, como o Jaboticabal marcou a minha vida. Então são duas entidades, são a cidade de Jaboticabal, o Porto de Jaboticabal e o clube fluminense, tá entendendo? Um grande clube, tá entendendo? Hoje um pouquinho desmerecido, tá entendendo? Mas cumpridor dos contratos. Bom, em Jaboticabal, você conquistou títulos aqui em competições importantes, né? Sim, eu comecei a nadar em Jaboticabal. Eu aprendi a nadar com meu irmão Petrônio na piscina da Mascagni, ele foi que me levou. Eu todo amedrontado da piscininha, para a piscina grande que a gente chamava. No horário que a gente podia ir era 6h30 da manhã, porque tinha horário masculino, feminino e depois o misto. Então foi a primeira vez que eu tomei contato com a água. E depois a Mascagni fez uma equipe vencedora. Eu era um dos participantes dessa equipe, que tinha o Emílio Rusante, tinha o Daniel Vaz de Almeida, tinha o Pachecão, tinha o Francisco Gonçalves, tinha o Pedro Zitti, tinha o Braulio, entendendo? Que era uma equipe pequena, mas era, por característica, todos os elementos da equipe marcavam pontos. Então era uma equipe de 6, 7 pessoas que marcavam pontos, então nós ganhávamos campeonatos pela qualidade do material empregado, entendendo? Tinha o Verardino, tinha o Otávio, que foram os nossos colegas de conquistas, assim como a Liliana Verardino, a Maria Esther Cortes, que foram pessoas que também participaram das conquistas da Mascagni. Então a primeira vez que eu ganhei o campeonato, graças ao Cromwell Header, que foi eu até me emociono, que ele introduziu a natação competitiva no Brasil, aqui no Brasil, digo, em Jaboticabal. E o Cromwell me levou para São Paulo para disputar uma competição. E eu fui para São Paulo disputar a competição. E eu nadei, para você ver, eu nadei na Raia 1, na piscina do Pacaembu, nado de costas. Eu via o header do meu lado fazendo assim, me dizendo vai, eu não entendendo nada. Aí eu cheguei e eu vi que eu tinha sido o primeiro, tá entendendo?
Aí quando eu cheguei na borda, ele falou, você é campeão paulista. Eu falei, você tá brincando, tá entendendo? Não, você é campeão paulista. Eu falei, por que eu sou campeão? Porque você tá disputando o campeonato paulista. Você é campeão. Aí que caiu a ficha que eu fui campeão paulista. E no ano seguinte fui campeão paulista. No outro ano continuei sendo campeão paulista e bati o recorde da minha categoria, que ele tinha 20 anos que aquele recorde não era batido, então já estava na hora de ser batido, eu bati. E depois, no ano subsequente, ainda o header, eu fui desclassificado numa prova de 100 metros de costas. Naquela época, quando introduziu a chamada virada americana, né, que o nadador de costas, naquela ocasião, ele tinha que bater na borda e depois que batia na borda, que ele tinha que virar de frente para a borda. Se ele virasse antes de bater na borda, ele era desclassificado. Então, vamos dizer, por causa de 5 centímetros, às vezes, você era desclassificado numa prova de 100 metros. É meio injusto. Hoje em dia, o camarada já vira no meio da piscina de frente e dá a cambalhota. Eu fui desclassificado numa prova que eu cheguei, assim, praticamente uns 5 metros na frente do segundo colocado. Eu achei que aquilo... E eu argumentei que eu já tinha mais um cabedal de disputa, já não era mais aquela principiante inocente, eu já tinha outras disputas de jogos abertos, então a gente vai ficando mais malandro. Eu falei, olha, eu virei de costas, eu discordo dos juízes, aí os juízes mantiveram a minha desclassificação, que favoreceu um clube da capital, inclusive. E eu parei de nadar, tá entendendo? E fiquei sem nadar um ano, fui jogar futebol de salão, fui goleiro de futebol de salão, até que o Fluminense, por obra do destino, o Mauro Heder, que era irmão do Cromwell Heder, então a família Heder eu devo muito a eles, que eles que me levaram para o Rio de Janeiro. O Cromwell, através da minha aperfeiçoamento na natação, e o Maurinho foi o que me levou para o Rio de Janeiro, me levou para o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense precisava de um nadador de costa. Mas eu acho que naquela ocasião, o grande nadador jabuticabalense era o Emílio Rosante. O Emílio Rosante foi um craque da natação de Jabuticabal e ele é um pouco esquecido. Ele é o cara que tinha a melhor técnica de natação de nós todos. Ele era o bom da equipe. Por exemplo, se porventura o Fluminense precisasse de um nadador de peito, a história teria outro destino, tá entendendo? Então, seria o Emílio, tá entendendo? Foi o destino, por acaso, quis que um nadador português maluco, que o Fluminense contratou, maluco, abandonou o barco e eles estavam precisando urgentemente de um nadador de costas. Então, o escolhido fui eu, tá entendendo? Então, eu fui e foi uma chance que o destino me deu. Eu agarrei essa chance. Que ano foi isso aí? Isso foi em 63, exatamente, 1963. Eu fui para o Rio de Janeiro em janeiro de 63, fevereiro de 63. E fiquei lá, tá entendendo? Fiquei no Fluminense. O Fluminense é um grande clube, o Fluminense é um clube exemplar na ocasião, tá entendendo? Uma organização fantástica que todos os clubes se miravam no Fluminense para ter a sua organização. Hoje em dia não é bem assim, mas continua sendo um grande clube. Um grande clube se faz com grandes homens e a gente continua com grandes homens lá. O importante lá o Fluminense é um clube que estimula muito o esporte olímpico. Então eles dão muita importância à natação, saltos ornamentais, nado sincronizado, waterpolo, basquete. Então esgrima. É um clube que tem uma potencialidade esportiva muito grande. Então tem o futebol é Fluminense Futebol Clube, mas é um clube que dá uma atenção terrível a todos os outros esportes olímpicos. Antigamente era esporte amador. E eu fui na época do esporte amador. Hoje em dia é esporte olímpico, porque os atletas, hoje em dia, podem oferir ganho. Naquela época não podíamos. Naquela época o clube oferecia para mim o seguinte: eu te dou casa, comida, roupa lavada e a instituição escolar que você for admitido, a gente vai pagar. Foi o que aconteceu. Então, eu tenho que agradecer ao Maurinho Heder, ao Cromwell Heder, ao Valdir Turco, que permitiu que Jabuticabal tivesse equipes de natação, a todos os meus amigos aqui de Jabuticabal. A nossa equipe era muito unida, tá entendendo? Mas eu acho que o craque
da natação jabuticabelense era o Emílio Rosante. O Emílio Rosante, ele deu tempos fantásticos para a época. E se ele fosse para frente, provavelmente ele seria um pré-Fiolo. E ele era melhor que o Fiolo na ocasião. E o Fiolo, para quem não sabe, o Fiolo foi o nosso recordista mundial em 1967. Ele bateu o recorde mundial no lado de peito, que era a especialidade do Emílio Rosante. E o Emílio ganhou muitas vezes o Fiolo em jogos abertos do interior. Então ele ganhou. Então, muito bem. Ficou lá. Filardi, parabéns, a gente agradece a sua entrevista, né? E fique à vontade para mandar um alô para os jabuticabalenses, para o pessoal que está acompanhando aqui a Rádio Vida Nova e também o site cidadeshop.com. A Rádio Vida Nova é PRG4, né? PRG4, eu me lembro da PRG4, a eterna PRG4, que eu trabalhei na antiga PRG4, quando era lá no Sorocabana. Avenida Pintos. Na Avenida Pintos, lá no final da Avenida Pintos, era da equipe esportiva da PRG4, e a gente tem boas histórias, a gente tem boas lembranças dessa época, muito boa. Jaboticabal tinha uma equipe de locução esportiva muito boa, tá entendendo? E aprendi muito na PRG4, tá entendendo? Gostava muito, fiz muitos programas Suave em Levo, patrocinado pela Livraria Acadêmica, difusora de cultura, tá entendendo? Difusora de cultura, tá entendendo? E eu desejo a todos os meus amigos que eu não tive contato ontem, porque a gente vai ficando velho, a visão vai ficando menos acurada. E a memória também. A memória de vez em quando chega, tá entendendo? Mas eu queria dar um abraço a todos os amigos que ontem estiveram na reunião e os que não vieram à reunião, que no próximo ano vamos lá, vamos estimular, que isso é muito bom, muito gostoso. Ok, muito obrigado. Hein?